Olá, boa noite. Então, queria desejar boas-vindas para quem está online, para quem está aqui presencial. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valesca, sou psicanalista e vou mediar a atividade de hoje. Antes de passar a palavra para as docentes, eu vou apresentá-las. Então, hoje o nosso debate tem o tema Violência Doméstica, Escutando Mulheres. Quem vai estar aqui com a gente? A doutora Fabiana Borja Barbosa, psicanalista formada pelo SEB, escritora, pós-graduada em Psicologia Positiva pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduada em Comunicação Social e Cultural pela PUC São Paulo, pós-graduada em Bioética pela PUC Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Público pela OAB Rio de Janeiro, com formação em Produção Executiva e Cinema e TV pela FGV Rio de Janeiro e bacharelado em Direito pela PUC Campinas. É também oficial da Reserva da FAB e delegada de polícia. A doutora Fabiana Vilas Boas, psicanalista, psicóloga pela PUC São Paulo, doutoranda e mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP, trabalhou no SUS, foi integrante do Instituto AMA, Psique e Negritude e co-coordenou o Núcleo de Psicanálise e Relações Sociais do Instituto Gerard Psicanálise. Atualmente é professora convidada da formação em psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos, CEP, integra a Unesme e a rede de psicanalistas atenta às relações raciais. Atua em consultório, é supervisora clínica e institucional. Coautora dos livros Relações Raciais na Escuta Psicanalítica e Atendimento Psicanalítico em Relações Raciais, ambos pela editora Zagodoni. E a doutora Luane Natali, que é coordenadora do CRAVE, Centro de Referência e Apoio à Vítima, serviço público e gratuito de atendimento a vítimas de crimes contra a vida. Oferecido apoio psicossocial e orientação jurídica, além de ações de prevenção, articulação de rede para incidência política e formação continuada de educação de direitos humanos. Atividade implica em gestão de pessoas, equipe interdisciplinares e estagiários, parcerias e contratos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, universidades, OSC e prefeituras, orçamento, planejamento e execução e monitoramento de PPA, análise e execução de prestação de contas para o TCE, estratégias de comunicação para ampliação da visibilidade do serviço e respectivas temáticas. Nós vamos ter agora a fala, já vou passar para as senhoras, e ao final, né, da fala nós abriremos para perguntas e vai funcionar aqui tanto presencial quanto online. Para quem está online, eu vou pedir que ao final levantem a mão caso queiram fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Em nome do CEP, sejam bem-vindas e fiquem à vontade para começar. Obrigada. Eu vou começar. É um prazer estar aqui na presença de todos vocês. Estar no CEP é um motivo de muita alegria e compartilhando essa mesa com essas duas pessoas maravilhosas que eu acabei de conhecer, minhas colegas Fabiana e Luane. Bom, essa temática, pessoal, é uma temática muito relevante nos tempos atuais, a gente tratar desse assunto tão delicado que é a violência doméstica. Diz a Constituição Federal que homens e mulheres são iguais. Eu pergunto, homens e mulheres são iguais? Aristóteles já dizia que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E isso é a base das ações afirmativas. A própria Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa, a qual foi sancionada em 2006, porém já decorrente de muita luta, porque a própria Maria da Penha, na década de 80, ela passou por duas tentativas de morte pelo próprio marido, e uma delas acabou fazendo com que ela se tornasse paraplégica. Aí eu pergunto quantas Marias da Penha invisíveis não existem no nosso país. Retrocedendo um pouquinho a história, não podemos esquecer que as mulheres passaram a votar a partir de 1932 e que até 1962 nós éramos relativamente incapazes. Eu estudei na época da faculdade pelo Código Civil de 1916 e já me causava estranhamento em relação à legislação,
Porém, nós fazemos a interpretação à luz da nova Constituição, Constituição Federal de 88. E me causava estranhamento que a mulher precisasse de autorização do marido para exercer seu trabalho, assim como me causava estranhamento a tipificação do delito de rapto no Código Penal de 1940 como raptar mulher honesta. Ora, o que é mulher honesta? Por aí a gente vê como era consagrada a legislação e também parte da nossa cultura. E isso também é relevante na nossa temática. Todo esse contexto é significativo para dizer que não faz muito tempo que nós, mulheres, passamos a ter os mesmos direitos que os homens. Juridicamente é assim, concorremos em condições de igualdade com os homens para exercer cargo público. No entanto, na vida fática isso é bem diferente e não é assim. O mundo do dever ser é distinto do mundo do ser. E aí eu vou entrar também nessa questão da desigualdade do ponto de vista familiar, dentro de casa, né? O homem, você é o homem da casa. E que fenômeno é esse que vai passando de geração em geração, que muitas mulheres repetem também padrões familiares, muitas vezes alguns padrões nocivos, submetendo-se ao homem sob as mais diversas formas de violência física, moral, psicológica e sexual. Essa pequena exposição visa estimular o debate acerca da violência praticada contra as mulheres, o que tem se agravado de forma significativa a ponto da legislação penal ter que tratar do assunto sobre o crime, tipificando o delito de feminicídio. O debate também visa ampliar e estimular o nosso pensamento analítico em torno da escuta. Porque se a legislação ela se preocupa com o combate do feminicídio e as mais diversas formas de violência contra a mulher, obviamente nós, como analistas, trazemos a nossa escuta em torno do sofrimento psíquico daquela vítima. E aí precisamos entender também por que muitas se submetem corriqueiramente às diversas formas de violência em seu seio familiar. E que contexto social é esse em qual elas estão inseridas? Porque sem a gente compreender esse contexto, a gente não vai conseguir também compreender a singularidade daquela pessoa, porque é tudo muito complexo, tudo gravita em torno daquela violência. Empiricamente, verifica-se que as agressões também começam aos poucos, o que no inconsciente feminino muitas vezes pode ser justificado como um ato excessivo de cuidado ou um ciúme, porque afinal de contas ele me ama, às vezes pode ser realmente um comportamento abusivo. E comportamento abusivo que se confunde muitas vezes com preocupação e amor por parte das mulheres. De outro lado, o que faz com que as vítimas permaneçam em certas relações? A dependência econômica também. Então, muitas mulheres às vezes acabam amenizando os comportamentos violentos de seus parceiros e acabam retroalimentando essa situação dentro de casa. Eu só quero deixar claro uma coisa: eu não estou atribuindo culpa à mulher por conta dessa minha fala. O que eu estou fazendo é chamando homens e mulheres à responsabilidade no combate à violência contra a mulher. E também a necessidade de proteção dessas vítimas. E a necessidade de que as mulheres aprendam a se cuidar. Mas será que apenas os aspectos financeiros e sociais, os padrões familiares e as repetições? A gente costuma ver um padrão repetitivo que se perpetua, como eu falei, ao longo das gerações, às vezes no próprio seio familiar. Quem atende mulheres muitas vezes nota esse padrão. E volto a dizer, temos que compreender esse contexto social e, ao mesmo tempo, individualizado. Sobre o feminicídio, como eu falei, ele foi tipificado em 2024. Significa que o feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em razões de gênero feminino, num contexto de uma violência doméstica ou familiar ou nas relações afetivas
por conta da vulnerabilidade dessa mulher, por uma questão de gênero, ou por menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Então, não é todo crime contra a pessoa, no caso, um homicídio contra uma vítima mulher, que se torna um feminicídio, mas quando oriundo dessas condições que eu falei, essa situação de discriminação à condição do gênero feminino. Eu vou trazer uns dados que são muito relevantes e fazem parte do Anuário de Segurança Pública de 2025. Logo, esse anuário é do ano passado, virá desse ano ainda. Mas isso é relevante porque por aí a gente já consegue compreender o contexto dentro dos dados estatísticos. O anuário diz o seguinte: o perfil das vítimas de feminicídio são mulheres negras, 63,6%. Jovens de 18 a 44 anos, que representam 70,5% das vítimas, que são mortas dentro de casa, 64,3%, por seus companheiros ou ex-companheiros, 79,8%, que utilizam de arma branca, 48,4%, ou arma de fogo, 23,6%. Ainda segundo o anuário, a cada minuto, ao menos duas pessoas acionaram a PM através do 190 para notificar casos de violência doméstica. Foram mais de 1 milhão de chamadas em 2024. E segue. Ao menos 121 mulheres foram mortas nos anos de 2023 e 2024 com medidas protetivas ativas, o que significa que as medidas protetivas não são suficientes, porque é preciso que haja uma mudança cultural e uma rede de proteção de apoio a essas vítimas. A violência também abarca outros tipos de situações, como ameaças, perseguições, violência psicológica. E segundo o anuário, a cada hora, ao menos 29 mulheres sofreram lesões dolosas no contexto de violência doméstica no ano de 2024. Eu falei sobre as lesões dolosas nesse item. Mas precisamos também falar sobre a violência sexual. Análise dos registros policiais de estupro em 2024 retrata quem são as vítimas principais. E eu acho esse dado extremamente chocante. Pessoas do sexo feminino, 87,7%. A idade, gente, pasme, 0 a 13 anos, 61,3%. Negra, 55,6%. Os casos de estupro acontecem principalmente na residência, 65,7%, e são praticados por familiares das vítimas, 44,5%. Ou seja, o inimigo mora ao lado quando não dorme na mesma cama, né? Então é super preocupante que isso venha do seio familiar. Além do estupro, temos os outros registros de assédio sexual, importunação sexual, pornografia e por aí vai. Eu trouxe esses dados que eu te falei que eu falei do anuário de 2025. Esse ano foi emitida uma nota técnica sobre os retratos do feminicídio do Brasil, um estudo de 20 anos, dos últimos 20 anos, isso foi lançado praticamente próximo ao Dia da Mulher, e diz que só em 2025, o ano passado, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior. Ou seja, isso subiu, aumentou. E nos últimos 5 anos, o crescimento de 14,5% nos registros de feminicídio no país. Agora, fora os crimes, vamos voltar a esse contexto social, fazer uma colocação. Se fala muito pouco sobre as condições de trabalho da mulher, a questão da maternidade, menopausa, assédios, fatores que, no geral, são desprezados pelas instituições. E não estou falando da legislação. O que eu estou colocando são questões do ponto de vista cultural, em ambientes onde há presença massiva de homens. Existem preconceitos que são velados e persistem e que muitas vezes vêm em forma de piadinha de mau gosto. E o que a psicanálise tem a ver com isso? A psicanálise é utilitária? Não, a psicanálise não é utilitária.
mas sem dúvida ela é transformadora. O que nós estamos fazendo aqui é o exercício de reflexão que pode se revelar na nossa escuta. A gente está ampliando a nossa escuta para escutar profissionais diversos, tentar debater acerca desse assunto e ver o que está acontecendo com a nossa sociedade, com o nosso meio, o que está acontecendo com as mulheres. Por isso, para falar sobre a violência contra a mulher, eu também vou ter que falar sobre os homens. Sobre os dados de 2024, o anuário de 2025 diz: a masculinidade é a marca dominante da autoria em praticamente todos os crimes letais. Dizer que 97% dos feminicídios têm autoria exclusivamente masculina é evidenciar que há uma estrutura social que legitima, permite e naturaliza o uso da violência por homens contra mulheres. Não é uma coincidência, mas um reflexo de um padrão reiterado de desigualdade entre os sexos que se atualiza na forma mais extrema de violência. Com Tarto Caligares, no Café Filosófico com a Maria Homem, coloca uma questão de uma forma muito bacana e clara para a gente entender isso. Que a cultura ocidental, a nossa cultura, é extremamente misógina. E ela é fundada nesse ódio pela mulher, por quê? O que que a mulher representa, né? E mais do que isso, não é só a mulher, é a condição de gênero feminino. E isso representa a tentação, e da tentação representa a falta de controle. E onde não há controle, existe uma falta completa de domínio. Então, é essa questão que ele coloca, essas questões de gênero geralmente envolvem essa luta masculina pelo domínio. Muitos aspectos aqui são relevantes. Repensar a masculinidade, a educação na família e nas escolas, redes especializadas de atendimento, políticas públicas, transformação cultural. Gerar nas mulheres a possibilidade de que possam ser donas de suas vidas e que possam escolher. Mas além da transformação cultural, também o acolhimento, a transformação que acontece entre a dupla no setting analítico, analista e analisante. E essa parte é a mais bonita da história, porque tudo que está em torno desse sofrimento não é bonito, mas essa possibilidade de que na clínica aquela vítima seja acolhida, isso é um momento de transformação e muitas vezes pode salvar a vida daquela mulher. Assim, eu quero deixar uns exemplos bem emblemáticos do que aconteceu esse ano, e tomaram, obviamente, a mídia, porque chocaram realmente as pessoas, mas isso acontece de forma anônima e nós não sabemos. Mas vou falar dos casos emblemáticos. A mulher arrastada, que teve a perna totalmente estraçalhada e que veio a óbito alguns dias depois no hospital, que o ex passou com o carro por cima dela e a arrastou. A morte dos dois filhos pelo próprio pai em Goiás, que para se vingar de uma suposta traição, resolveu matar os próprios filhos e se matar em seguida. A morte da policial militar praticada pelo marido coronel da mesma corporação. O caso chocante do estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro, em que um dos adolescentes praticou o crime, na verdade, ato infracional, porque ele não comete crime, os demais cometeram crime. Jovens cerca de 18 anos, de classe social, inclusive abastada, e praticaram o crime contra esse abuso contra essa menina. E a segunda vítima que apareceu no caso, eu li isso numa notícia, eu até anotei a frase dela, que eu achei muito forte. O pior de tudo não é guardar para você o que você sofreu, é você não poder mais ter o direito de esquecer. E de fato, talvez na clínica, a pessoa não esteja lá para esquecer. E talvez não seja necessário esquecer e não deva ser esquecido, mas que toda vida merece ser recontada
poder escolher uma nova narrativa e poder escolher um novo caminho ou o que fazer com aquilo, a clínica oferece essa possibilidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E o último caso que eu gostaria de lembrar é daquela moça que foi atacada a facadas por ter recusado o pedido de namoro. Então, eu quero deixar aqui aos senhores essa contribuição e pedir que contribuam para que a gente possa fazer algo para minimizar o que tem acontecido na nossa sociedade. A nossa função como psicanalista, obviamente, não é melhorar o mundo, mas é acolher aquela pessoa. E se a gente fizer isso, a gente já vai estar melhorando o mundo de alguém. Com isso, eu passo a fala e eu falo às minhas colegas. Tudo bem, muito obrigada. Eu vou estar com esse desafio aqui de dar continuidade à fala da doutora Fabiana, que também contextualizou as situações de violência, né, as últimas vivências, o que a gente tem visto aí nos noticiários, também estando Lei Maria da Penha, o anuário. O anuário também é uma pesquisa que a gente utiliza bastante do Fórum de Segurança o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles também têm, é interessante, eles têm outras pesquisas que também falam sobre a população feminina, tem o Visível e Invisível, que é sobre meninas e mulheres. Então, é, muito obrigada por ter trazido também todos os dados aí dessa temática. Eu vou falar a partir da experiência, da vivência dentro de um serviço público que faz então o atendimento às vítimas, né? Eu hoje estou à frente do CRAVE. O CRAVE, para quem não conhece, é o Centro de Referência e Apoio à Vítima. É um serviço público gratuito, então voltado, né, como foi falado aí, ao atendimento das vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida. Então, por vítimas diretas, são as vítimas que sobreviveram às tentativas de homicídio, feminicídio, latrocínio, e as vítimas indiretas, que são aquelas que perderam amigos e familiares, vizinhos, nas circunstâncias desses crimes e se sentiram impactadas pela situação de violência. Então, o serviço oferece atendimento psicológico, atendimento social e orientação jurídica a partir de equipe interdisciplinar, então, normalmente o psicólogo com assistente social. A orientação jurídica é oferecida a partir de parcerias com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Então, a Defensoria Pública, né, para a Defensoria são direcionadas as questões cíveis, então, divórcio, regularização de guarda, levantamento de bens para acesso a benefícios, é, ação civil pública contra o Estado também, em caso de letalidade policial, ação indenizatória. E para o Ministério Público são direcionados, então, as questões criminais. Acho importante destacar aqui desse serviço, em termos de diferenciais, não importa, por exemplo, o tempo entre a ocorrência da situação de violência e a chegada da pessoa até o programa. Se ela apresenta sofrimento psíquico por conta dessa violência, ela é público do programa. Então, não é incomum que cheguem para atendimento nas unidades. Hoje o programa está com 9 unidades no estado de São Paulo. A gente sabe que 9 unidades frente a 500 municípios ainda é uma atuação bastante tímida, mas o avanço tecnológico a partir da pandemia possibilitou que a gente alcançasse mais municípios e mais pessoas. E isso tem facilitado. Hoje somos um serviço que atende na modalidade híbrida, tanto presencial quanto online, né? E então não é incomum que as pessoas cheguem dizendo, poxa, meu pai foi vítima de um latrocínio há 20 anos, ele era caminhoneiro, roubaram um caminhão dele, e eu nunca pude falar sobre essa dor com a minha família, porque todo mundo sofreu muito. Nunca falo disso com meus filhos, não falo disso com a minha esposa, com meu esposo. Acho que já passou muito tempo, nunca pude trabalhar esse luto, e que bom que eu encontrei esse espaço para poder falar dessa dor que está guardada há tanto tempo. Não é incomum também que cheguem casos em que a violência aconteceu ontem, aconteceu na semana e está tudo ainda muito emergente. Então, a gente tem uma promotora de justiça que é colega nossa, está à frente aí da Casa da Mulher Brasileira, que é a doutora Juliana Tucunduva,
E no prédio em que ela mora, aconteceu uma situação de feminicídio. Ela indicou a família para o atendimento, então ficaram sabendo, né? A situação aconteceu no domingo, a indicação para o serviço já aconteceu na segunda-feira. A gente já fez uma primeira conversa orientativa com essa família na segunda-feira. Eles sepultaram a filha na terça e na quarta essas pessoas já estavam em atendimento no programa. Não preciso aqui, né? A doutora também já falou em que circunstâncias essas pessoas chegam para atendimento em extremo sofrimento, extrema vulnerabilidade, e um trabalho muito cuidadoso, de uma escuta muito acolhedora precisa ser feito. O interessante dessa situação é o caráter educativo e de atenção mesmo a detalhes, porque, por exemplo, uma preocupação que se manifestou nessa família que eu estou dando de exemplo, que perdeu a filha em um caso de feminicídio, era uma família que não acreditava, nas palavras desse autor da violência. Ele era o cara, a alma do churrasco da família, a alma da festa. Ninguém sabia que essa situação de violência doméstica acontecia antes da tentativa do feminicídio. Não houveram agressões anteriores que indicassem que ele teria esse perfil. Então, a família perde a filha e também perde alguém que é para elas muito querido. Isso traz um sentimento de bastante ambiguidade, né? Isso se reflete também quando o pai que perde essa filha fala: estou muito preocupado com a minha esposa, a mãe dela. Ela já teve ideação suicida anteriormente, ela é uma pessoa que tem uma personalidade mais deprimida, estou muito preocupado, acho que vou medicá-la, e porque eu não sei se ela vai aguentar passar por esse momento. E é um momento também da gente fortalecer ambas as pessoas que passam por essa situação, sem julgamento, mas também ter a orientação de falar: olha, é, primeiro, o diálogo, sempre. Então, converse com a sua esposa. Ela já tem uma medicação, leve essa medicação com vocês até o velório, até o local onde vai ser feito aí o sepultamento. Se ela passar mal, se ela não se sentir bem, ela toma a medicação na quantidade que está recomendada, pelo médico para ela, mas deixa que essa escolha seja dela. A gente já identifica no serviço o malefício de quem também é impedido de participar desses ritos de passagem. Então, às vezes, uma ação que pode estar, num primeiro momento, num lugar de cuidado, pode representar uma nova violência se a gente não tiver essa orientação também. Acho que um outro diferencial é que a violência não precisa estar institucionalizada para que a pessoa tenha atendimento no serviço. Então, não é exigido um boletim de ocorrência, um inquérito policial, um processo já instaurado para que ela tenha essa atenção. A gente acredita na narrativa da vítima e acho que isso é o mais valorizado, é o que eu busco incentivar que os profissionais façam dentro do serviço. Então, embora a gente, por vezes, receba boletins de ocorrências que são de outras naturezas de crime, se a gente reconhece o discurso da violência, do crime contra a vida, é público do programa. Então, por exemplo, uma situação, a gente recebeu um boletim de ocorrência de um assalto. O assalto aconteceu em cima de um viaduto, teve uma abordagem policial, o assaltante se assustou, girou a pessoa por cima do viaduto, e aí que quando a gente conversa com essa vítima, o discurso que ela traz é: eu achei que eu fosse morrer, eu achei que eu nunca mais fosse ver meus filhos, eu vi os carros lá embaixo e temi pela minha vida, quem ia cuidar da minha mãe. É um discurso que a gente reconhece como do crime contra a vida, embora a natureza ali do crime no boletim de ocorrência registre outra coisa. Então, a gente entende que ela é público do programa, pode ser atendida. É importante fazer uma diferenciação também. No programa, a gente recebe casos que a gente chama de custódia, né? Para quem não conhece, quando o autor da violência é preso em flagrante, ele tem um tempo para passar em audiência de custódia, onde o juiz só indica a regularidade ou não da prisão e indica se essa pessoa vai ficar em prisão preventiva ou vai ser colocada em liberdade, né? O autor da violência. E a gente recebe esses casos do cartório e a gente faz contato com todas essas vítimas
de violência doméstica, em que os autores foram presos em flagrante, o que é uma fração mínima, né? Se a gente for pensar em subnotificação, em quem denuncia, quem é preso em flagrante, então, é um percentual ainda mais reduzido. A gente desenvolve essa ação por conta de uma parceria com o Tribunal de Justiça. Ela acontece desde 2016 e a gente recebe, em média, de 60 a 80 casos por mês, que dá entre 800 e 1.000 casos ano, por enquanto. E a gente, então, entra em contato com essas mulheres, pergunta primeiro como elas estão, passa as informações sobre o status desse autor da violência, passa o número de processo e informa como ela acessa esse processo, senha, e se foi concedido ou não medidas protetivas e quais são essas medidas protetivas. Né? Por meio desse trabalho também que a gente filtra aí os casos de feminicídio que poderão ser atendidos no programa. E aí eu faço essa diferenciação porque às vezes a gente conversa com essas mulheres que passaram aí por uma situação de agressão, por uma situação de violência, e elas não nomeiam dessa forma ainda. Então, por exemplo, né, uma agressão com arma de fogo, que tem sido o que mais tem chegado no programa. Aliás, de arma de fogo não, de arma branca. É, conforme o que corrobora muito com a pesquisa do anuário. Então, quando chegam esses casos, né, a gente conversa com as mulheres, algumas, a partir dessa agressão, falam: Poxa, ele é um ótimo companheiro, ele só fica assim quando ele bebe, ele é um ótimo companheiro, ele é um ótimo pai, ele só fica assim quando ele usa droga. A gente não teve discussões anteriores, ele nunca tinha me agredido antes, ele prometeu que não ia fazer de novo. Ele é o pai dos meus filhos, eu não quero que nada aconteça com ele. A família dele está me pressionando para retirar queixa, para retirar medida. E quando as mulheres trazem essas informações, a gente entende como um caso de violência doméstica e a gente vai pedir aí o apoio dos CRMs, dos CDCMs, que são serviços municipalizados de atendimento à mulher, que é o Centro de Referência da Mulher, Centro de Defesa e Cidadania da Mulher. E quando essa mesma agressão ocorre, mas a partir do discurso da vítima, ela fala: Eu não quero mais esse relacionamento, eu temi pela minha vida, achei que nunca mais ia ver meus filhos, que são as frases recorrentes, a gente entende que a interpretação que ela deu para essa violência foi de um crime contra a vida, e com isso ela pode ser sim atendida, no programa também. Acho importante dizer também do estigma que muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência carregam, além de estarem numa situação de vulnerabilidade, né, terem que buscar novas referências para o seu próprio mundo relacional. Vou contar aqui um caso que chegou em uma das nossas unidades do interior, não foi aqui em São Paulo. Existia uma situação de violência doméstica, essa violência doméstica evoluiu para uma situação de tentativa de feminicídio. Então, essa mulher estava junto com as duas filhas do seu relacionamento no ginásio poliesportivo da cidade, para as atividades curriculares, escolares, de esportes, dos quais essas duas meninas participavam. É um evento que mobilizou a cidade toda, né? Atividade esportiva das crianças. E esse companheiro, não aceitando o fim do relacionamento, se dirigiu até o ginásio poliesportivo, entrou calmamente, retirou sua arma, efetuou 4 disparos. Essa arma falha 4 vezes. E ele sai tranquilamente do ginásio, pega a bicicleta com que veio e vai embora. Então a gente entende que 4 disparos que falham, não era a hora dessa mulher, não era a hora, era para tinha uma continuidade de vida para ela. E eu trago esse caso para exemplificar, porque depois dessa situação de violência em que a gente busca acolher, atender as crianças, atender a mulher, a gente vê outros serviços da rede meio que recusando atendimento a ela. Então, assim, elas
por ter sido alvo de uma situação de violência e essa violência não ter sido concluída, não ter sido fatal, as pessoas ao redor dela sentem medo, as vê como um alvo e não querem ficar perto. Então, essa mulher passa a não ser bem recebida no serviço de saúde, os patrões da casa em que ela trabalha já não querem mais que ela trabalhe lá, porque vai que o marido aparece, vai tentar aí uma nova agressão, isso pode ser direcionado para eles também, não querem que um crime aconteça na casa deles, enfim, qualquer outra justificativa possível, né? As meninas começam a ser utilizadas na escola também, com as coleguinhas. Enfim, estou trazendo esse caso só para a gente verificar também os impactos da situação da violência. Para além do sofrimento, é uma mulher que perdeu seu emprego, que perdeu sua moradia, as crianças que perderam a escola, os seus vínculos comunitários e sociais e precisaram se mudar de cidade, né? Então, acho que para cada caso, para cada família que a gente entende que há uma mobilização e uma mudança de dinâmica familiar e de dinâmica comunitária a partir dessa violência. Enfim, a partir disso, eu queria dizer que também que, para além do atendimento, a gente precisa também trabalhar na contramão da violação do direito. Então, a gente, a partir da perspectiva de direitos humanos e do serviço público, a gente também não quer só abrir cada vez mais unidades para atender mais pessoas com mais direitos violados. A gente entende que precisa trabalhar numa mudança de cultura, como a doutora Fabiana também já colocou. E a gente investe muito em ações, né? Os esforços das equipes estão muito direcionados para ações que são de cultura de paz, de comunicação não violenta, de justiça restaurativa, de realização dos círculos de construção de paz, de mediação, né? O serviço realiza também essas ações e a gente entende que o caminho é pela educação, pelas ações preventivas. E com isso eu queria também só finalizar a minha fala, para a gente, né, que está ali dentro do serviço, executando também, o dia a dia é muito difícil. Quando a gente vai falar, a gente procura também não utilizar toda a linguagem técnica que estamos acostumados a utilizar dentro do serviço, e a gente procura também alcançar as pessoas a partir de outras formas de linguagem. Então, fomos procurados aí pela cineasta Renata Sete, com um projeto muito bacana desenvolvido com parceria da produtora Manjericão Filmes, em um projeto de trilogia de documentários. O primeiro chama Ela Não Volta, que são feito, né, a partir de falas de pessoas que perderam seus familiares em casos de feminicídio. Depois disso, tem um novo filme pensado para Ela Volta, quando ela sobrevive, e um terceiro voltado aí ao autor da violência. No momento, o projeto está só na primeira fase, mas eu queria trazer rapidamente o teaser desse primeiro filme, que é o Ela Não Volta. Mudei a ordem aí, viu, colegas? Eu ia passar um outro primeiro, mas acho que esse vai fazer mais sentido com a fala aqui da mesa. É um teaser rápido de 4 minutos. Ele está disponível para quem quiser acessar publicamente também no YouTube. Se chama Ela Não Volta, da diretora Renata Sete, pela Manjericão Filmes. E uma das participantes, né, do vídeo é uma pessoa que foi atendida pelo programa há 10 anos atrás e agora, com o julgamento, essas feridas são reabertas e ela volta a ser atendida pelo programa. Pode passar, por gentileza. Ou ela não volta. Eu não vou estudar muito. E a gente falava assim, por quê? Ela falou assim, porque o mundo vai acabar. E eu quero viver muito. Eu quero ter tempo de viver. E ela colocava que se ela estudasse, ela estava perdendo tempo, porque ela precisava fazer outras coisas. Porque ela sabia que o mundo ia acabar. A Mariana adorava fazer sátira com os outros, assim. Era dela. Ela sacaneava muito a avó dela. Ela pintava a avó dela, ela escondia as coisas da avó dela. Ela se passava por outras pessoas. A avó dela acreditava em tudo que acontece. A avó dela era muito boba. Ela ligava e dizia que era da polícia, que a Mariana tinha sofrido um acidente. A avó dela entrava em pânico e ela se matava de rir. Essa avó era tudo pra ela.
Ela dizia, vó, o dia que tu morrer, vó, eu acho que eu vou junto, porque eu não vou aguentar. Uma vez eu perdi a Lana na praia. Você sabe, mineiro, né? Não tem costume de ir em praia, chega na praia, fica assim, todo doido. Tô lá naquele desespero, quando vê, eu escuto gritando, ali minha mãe. Ela mesma, ela me achou. E aquele dia eu ainda pensei, gente, deve ser muito triste perder um filho. Nós entendemos que ela demorou muito para falar. Era muito pouco o que ela falava. E ela tinha medo, a gente via que ela tinha medo. E eu conhecia aquele olhar. Eu falo com ele altera comigo. Ele é ciumento porque ele me ama. Ah, ela tá reclamando que tá feia. E, no entanto, ele jogava isso na cara dela. Que ela só comia bobagem, que ela só gastava dinheiro, que ela não queria nada com nada. Ela botava a autoestima dela lá embaixo. Batom vermelho é só puta que usa. Ele me chama de vagabunda. Eu falei, peraí, ele trancou você dentro de casa? Não, mãe, ele não me trancou, não. Ele só levou minha chave sem querer. Porque eu tô sofrendo de dependência emocional. Ela não queria me preocupar. Ele chegou a pegá-la no pescoço e colocar contra a parede. Ele me agrediu, ele me jogou no sofá e ele me agrediu. Então, eu vim embora. Acabava que nesse período ele voltava mansinho, que não ia acontecer mais. Coisas que ela gostava que ele sabia, ele fazia para tentar limpar a barra. Prometia mudar, eu vou mudar, vou ser outra pessoa, vou ser outro homem. E ela acreditava e acabava voltando para ele. E assim, quando eu vi jogando terra, aí eu entendi. Eu entendi a dimensão das coisas, sabe? Porque ali, naquele cemitério, eu entendi que ali era para sempre. Às vezes eu chego a conversar com Deus e dizer, bah, Deus, para o Senhor nada é impossível, por que não traz ela só hoje que seja? Só para me dar um abraço. Independente dele ter pegado uma prisão perpétua ou ele ter saído livre pela porta da frente, isso não ia adiantar nada, porque ela não vai voltar. Não adianta. Ela não vai voltar mais para mim. Ele tirou a vida dela. Não volta. A vida da minha filha não volta mais. Eu não quero que ela seja esquecida. Enfim, aí a ideia, né, de trazer esse vídeo é porque eu achei que o pessoal dos colegas do audiovisual tiveram uma abordagem muito sensível e respeitosa para trazer essa temática. Acho que ilustra, né, o desenvolvimento dos trabalhos que a gente vem fazendo, reforça a necessidade de atuação em rede, principalmente. Sei que a gente fala, né, muitas vezes ali de dentro do consultório, ou se sente muito pequeno diante de um problema social muito complexo. Mas eu reforço que nenhum profissional sozinho e nenhum serviço de forma isolada dá conta do fenômeno da violência. Então, é preciso que a gente tenha aí, de fato, políticas públicas que a gente se apoie na nossa rede de apoio. Então, também passo a palavra, acho que não sei se passei do meu horário ou não, espero que não, e passo a palavra aqui para a colega para a gente dar continuidade à nossa noite. Obrigada. Bom, vamos lá. Boa noite. Difícil continuar depois do vídeo, né? Mas vamos continuar, porque a ideia é essa, né? Que a vida continue. Então, eu queria agradecer o CEP pelo convite. É um prazer poder estar aqui e compartilhar essa mesa com as colegas, essa mesa nessa noite chuvosa, né? Com as colegas, com o pessoal que está online, com quem pôde estar aqui presencial também. Algo raro desde a pandemia, e que bom que a gente está podendo se ver presencialmente depois de tantos anos em casa.
E a ideia hoje, né, é falar de violência doméstica e escutar e a escuta dessas mulheres nesse contexto. E é difícil falar de um lado só, pensando que a gente está lidando com fenômenos psíquicos, sociais, políticos, históricos, como as colegas já trouxeram. E pensando em termos históricos, é importante falar da construção da família burguesa, que mesmo que não seja o único tipo de família, eu vou repetir, que mesmo que não seja o único tipo de família, ela acaba sendo referencial de família e onde se deposita o ideal de família que a gente ainda tem hoje. Segundo a Flávia Biroli, que é uma cientista política e professora da UNB, a família burguesa é definida pela privatização do espaço familiar, fusão do casamento heterossexual monogâmico, amor romântico e cuidado com os filhos. Além da compreensão da família como um espaço de autogestão organizada pela divisão sexual do trabalho, os homens fazem o trabalho de homem, que seria o remunerado, e as mulheres fazem o trabalho remunerado e o trabalho de cuidado, que é o invisível e o não remunerado. A ideia de família burguesa, ela nasce com o crescimento da burguesia europeia entre os séculos 17 e 19 e com a consolidação do capitalismo industrial para dar conta dessa forma econômica de existir. E o capitalismo industrial separa a casa de trabalho. Antes, na sociedade feudal, o trabalho e a família estavam misturados. A gente está saindo dessa cronologia europeia, mas a gente sabe que, a depender do território que as pessoas ocupam, do grupo social, das diversas formas de existir, as famílias podem funcionar de formas diferentes, inclusive numa lógica em que o trabalho não se separa da família. Então, essa lógica feudal não necessariamente foi esperada, mas é importante citar e reforçar essa família burguesa porque ela se impõe enquanto um ideal a ser alcançado, ainda que esse ideal esteja cada vez mais em questionamento. Segundo Foucault, a família burguesa serve ao capitalismo. Ela ajuda a formar sujeitos adaptados a esse funcionamento econômico, disciplinados, trabalhadores, autocontrolados, moralizados. O ideal é formar uma pessoa de bem, um cidadão de bem. Se antes da família burguesa a criança era vista como um pequeno adulto, hoje a infância é vista como uma fase especial da vida que exige educação, vigilância, proteção, investimento afetivo. Cuidado esse que deve ser exercido pela mulher. E toda essa parte do cuidado da criança e do lugar da mulher, ele é corroborado pela psicanálise, né? A gente sabe disso. E o que exige de nós, psicanalistas, uma escuta atenta aos atravessamentos sociais que compõem a subjetividade de cada pessoa. No nosso consultório ou na nossa clínica, independente de onde a gente faça a nossa clínica, a gente está ali com uma pessoa que traz consigo os ideais da cultura. E a gente, enquanto analista, também traz com a gente os ideais da cultura. Quando a gente hiperculpabiliza a mãe, e por outro lado, sequer lembra de chamar um pai para uma orientação de paz de um atendimento de criança, ou quando a gente entende que a mãe suficientemente boa do Winnicott, que ele estava dizendo que era uma mãe comum, que só precisava fazer o que tinha que ser feito com a criança enquanto ela era criança e estava nos cuidados dela. Mas a gente passa a entender essa mãe suficientemente boa, que é aquela que é a responsável por sustentar toda a perfeição e graça, tal qual a Virgem Maria, e ela vai ser culpabilizada por todas as questões, inclusive de um marmanjo de 40 anos de idade, que já devia estar fazendo socorro há muito tempo, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo. Eu repensar o que a gente está fazendo. E é bom lembrar que em psicanálise, na maior parte das vezes, a gente está trabalhando com a fantasia que a pessoa tem da mãe, não com a mãe real. A gente trabalha com a separação dessa mãe da fantasia, para que um dia a pessoa possa, inclusive, lidar com essa mãe real. Sabe-se lá quem essa mãe real é. Mas e se a minha mãe real de fato me traumatizou? Gente, traumatizou, vai traumatizar. Viver é difícil. Então, não só a mãe traumatizou, mas o pai, o irmão, o colega, o professor, o chefe, o marido. Todo mundo tem potencial de traumatizar, inclusive eu e você, né? Então, seria bom que a gente lidasse com isso de uma maneira mais complexa. E por que eu estou trazendo isso da mãe? Porque numa lógica burguesa de família, a mulher é a única responsável por gerenciar os afetos da família.
além de cuidar da casa toda. E essa divisão de quem ganha o dinheiro e de quem cuida dos afetos, ela é muito perigosa. Primeiro porque ela é maniqueísta, limitando todas as possibilidades de existência de um ser humano dentro de uma única possibilidade de ser. Então, se eu sou homem, eu provenho, se eu sou mulher, eu cuido. E é só isso que eu posso ser enquanto existência? E se eu estou dentro dessa lógica, se eu opero dentro dessa lógica, eu sou um homem, e eu sou um homem que ganho menos do que a minha mulher, eu vou me sentir inferior. E se eu estou dentro de uma lógica de poder, eu vou querer retomar o meu poder, o meu lugar de poder enquanto homem. E eu não vou conseguir isso, retomar o meu lugar de poder, me responsabilizando mais pelo serviço doméstico, porque isso é inferior, porque é de mulher. O que eu vou tentar? Eu vou tentar retomar meu poder, provavelmente exercendo uma violência física ou psicológica, sei um gaslighting qualquer. Um outro exemplo, ou do outro lado, dentro dessa lógica, se eu sou uma mulher que estou sofrendo violência familiar e que eu estou sofrendo violência, isso quer dizer que eu não administrei os afetos do meu marido a contento para que ele pudesse ficar seguro na relação e não precisasse usar a violência. Então, a culpada pela violência do outro sou eu. Dentro dessa lógica, tanto homem quanto mulher fracassam em seus papéis. Papéis que foram impostos pela cultura e pelo jeito econômico de funcionar. E é claro, enfim, é claro que, e eu espero que vocês concordem comigo, que nem todo homem é um escroto e nem toda mulher é uma vítima. Ainda que a gente saiba que nem todo homem, mas sempre um homem. E é importante que a gente não caia no maniqueísmo também. Ainda que seja muito difícil entender que nem todo homem, porque a classe não colabora, né? Mas a gente não pode cair nesse lugar, porque esse lugar não é a superação do primeiro. Ele é uma reatualização do primeiro, se a gente cai numa lógica maniqueísta. E se a gente cai nessa lógica maniqueísta, a gente perde a capacidade de escutar a complexidade humana. Então, lá dentro da nossa clínica, né, de novo, onde quer que a gente faça a nossa clínica, a gente vai poder lidar no 1 a 1 com aquela pessoa que se apresenta ali para a gente na transferência. E se essa condição de escutar, e se a gente tiver essa condição de escutar, o aspecto social também, esse aspecto social vai aparecer no divã e vai aparecer como aquela mulher que está ali para a gente reatualiza ele na sua vida, ali, naquela especificidade. E a gente escutando de uma forma integrada, a gente favorece o processo de integração do sujeito também. Agora, se a gente entra no sintoma, a gente ajuda de que jeito, né? Se a gente vai para um lado ou para o outro. E voltando para a ideia de família, essa família ideal, composta por pai, mãe, filhos, vivendo num núcleo privado harmonioso, moralmente correta, saudável, civilizado e universal, ela pode trazer um tanto de dores e questões. E muitas dessas dores e questões a psicanálise já estuda desde Freud. É a repressão sexual, autoridade paterna, moralidade rígida, lugar da mulher, relação entre desejo e lei, os ideais parentais sobre a criança. E ainda que hoje, intelectualmente, a gente saiba que o universal não exista, né? Não existe uma família universal, o universal é uma forma que a branquitude que é uma forma que a branquitude construiu para se igualar e para excluir quem não é parecido com ela. Ou seja, é uma forma de denegação da diferença. Então, nessa lógica de querer uma família universal, o que a gente está fazendo, na verdade, é excluir grupos que são diferentes ou que poderiam ser diferentes. Excluir a possibilidade de que as pessoas são diferentes, que os grupos são diferentes e que os desejos não são únicos e tentar fazer com que todo mundo caiba no mesmo jeito de desejar e existir. Ainda assim que a gente saiba intelectualmente que esse modelo do universal, que o universal não exista, esse modelo de família burguesa, ele é imposto.
E é muito difícil que a gente não se identifique com o ideal imposto culturalmente e que a gente tente alcançar e buscar esse ideal a qualquer preço. Mesmo que travestido de uma fantasia de desconstrução. Então, é muito possível, se não comum, ver que uma mulher que estuda os feminismos plurais, discute o tema, milita em algum lugar, nem que seja nas redes, é, é muito comum vê-la se relacionando, por exemplo, com esquerdomacho. É possível ver esse casal livre e feliz na roda de samba, no carnaval, no armazém do campo, dentro de casa, reproduzirem as mesmas dores de uma família conservadora. Talvez com a diferença que o homem, nessa lógica mais desconstruída, não vai bater na mulher, talvez. Mas ele vai tentar enlouquecer. Então, quais são os tipos de violência também? Isso eu trago porque ninguém está à frente do seu tempo. A gente não está à frente nem atrás. A gente está no nosso tempo. E o fato da gente conseguir compreender intelectualmente padrões em formas de violência não nos isenta de estar dentro deles ou de reproduzi-los de alguma forma. Se fosse assim, bastava ler Freud e a gente não precisava fazer análise. E numa sociedade patriarcal em que o homem é para ser conhecido como tal e que por si só ser homem já é um valor, ele ainda assim precisa agir como um homem. E isso significa ter poder, exercer poder, ou seja, ele tem que saber mais, tem que ganhar mais dinheiro, tem que ser mais forte, tem que ser mais alto, tem que ser mais diretivo. E qualquer coisa que confronte esse ideal desestabiliza o status quo. Se uma mulher é mais intelectualizada, ganha mais, tem um corpo mais forte, é mais alta ou mais direta, isso pode gerar necessidade de retomada do poder, o que pode ser feito através da violência física ou psicológica. Socialmente, as mulheres são ensinadas a se diminuírem para caber no ideal que é imposto de alcançar uma relação amorosa. Porque a relação amorosa é imposta como um valor central na vida das mulheres. E se ela não consegue se relacionar amorosamente, ela é vista como fracassada. Ela fracassou enquanto mulher. E o interessante disso na clínica, né, de escutar isso na clínica, diferente de uma sociedade, diferente de quando a gente está vendo numa sociedade mais ampla, é que a roupa que a pessoa usa ou os lugares que ela frequenta podem não estar alinhados com o desejo que está ali, daquele sujeito. Como eu já disse, o casal pode estar curtindo um carnaval não monogâmico e estar reproduzindo uma relação conservadora. E mais do que isso, ele pode desejar essa relação conservadora e não estar sustentando isso também. E enquanto os membros de uma família conservadora, por outro lado, pode usar do conservadorismo para negar seus desejos ou mesmo de fachada para esconder o que eles fazem na surdina. E a gente, enquanto psicanalista, precisa estar aberto para escutar esses ideais da sociedade. E como esses ideais atravessam o sujeito que está ali na nossa frente. A gente não escuta só o que a pessoa quer vender de si para si mesma ou para o analista, mas também o que ela não pode escutar de si. Só que o nosso instrumento de trabalho, enquanto psicanalista, é a gente mesmo. E, como eu já disse, a gente não está acima dos ideais da cultura. A gente não está escutando de fora. A gente também é atravessado por esses ideais e não só atravessado, né? A gente é constituído por eles. Se a gente pensar que o Édipo, mais do que uma historinha de papai, mamãe e filhinho, é a internalização da cultura, a gente é constituído por esses ideais. E eu acabei focando mais nos ideais aqui e na violência que esses ideais podem acarretar, mas existem outras também que as colegas já trouxeram. E como é que se sai de um relacionamento violento, de um relacionamento violento, se a violência de gênero, como as colegas já disseram, ela é estimulada e autorizada? Como se sai de um relacionamento violento se você está exausta pela dupla jornada de trabalho funcionando no automático, tentando sobreviver e manter os filhos e o marido vivos? E se você está exausta por fazer a gestão dos afetos e das pessoas da família? Voltando aos ideais. Se sua autoestima está diminuída por conta da violência e e pelo fato de você se ver fracassando diariamente diante dos ideais que foram impostos, que é manter uma família, como é que você tem força para olhar a situação e sair do lugar também?
como sair de um relacionamento se sua possibilidade de criar de um relacionamento violento, se sua possibilidade de criar e de descobrir quem se é está tolhida. E se eu saio para onde, para fazer o quê, com que dinheiro, para quê, né? E eu estou trazendo uma tese aqui de que a violência dos homens pode vir quando não conseguem corresponder aos ideais que foi imposto pela cultura. E que a mulher pode ser violentada também por estar presa a uma relação de poder que lhe foi imposta. E que a mulher pode permanecer em relações de violência não por masoquismo, mas porque não sabe viver de outra forma. Dessa forma, é importante que se construam outros ideais do que é do que é ser mulher, do que é um relacionamento amoroso, do que é um casamento, de convivência, de criação de filhos. A psicanálise sozinha, né, como já disseram aqui, não vai resolver isso. E a ideia também não é responsabilizar o sujeito por algo que é social. Se a gente coloca a psicanálise no centro, a gente também ignora o social. Mas é importante que a gente consiga escutar, descobrir e construir outras formas de existir para além desse ideal imposto. Então, eu retomo que é importante a desconstrução desses ideais, né, que essa questão cultural que os colegas já trouxeram, olhar mais criticamente o que é uma família, quais são as formas de família que podem existir, se essas famílias precisam necessariamente se organizar em torno do amor romântico. Será que a família não pode se construir com amigos? A comunidade LGBTQIAP+, mostra que sim. Será que a família não pode ser uma comunidade em que os vizinhos se ajudam? A periferia já mostrou pra gente que sim. E, e também é preciso olhar o amor familiar com mais cuidado. No vídeo apareceu bastante, né? Ele me maltrata como uma forma de amor. A gente precisa entender o que é amor também, parar para olhar o que é isso. E me referenciando na Bell Hooks, uma feminista negra dos Estados Unidos, no livro dela, Em Tudo Sobre Amor, ela diferencia o que é cuidado, que garante a subsistência, e do que é amor. E ela traz o amor enquanto ação. É preciso enxergar ações mais do que discursos bonitos. O que o outro faz que mostra o amor dele por mim? Como ele cuida de mim? Como ele me enxerga? É, Ele me enxerga e me vê e me reconhece para além do que eu ofereço em termos práticos? Ele me escuta? Ele constrói junto? Eu estou carregando tudo sozinha? É, O único lugar de conseguir esse amor que eu desejo é de fato uma família, tal como foi colocado, tal como foi imposto? Essa lógica de família é imposta, eu não sabia que eu podia escolher, né? Por exemplo. Poder analisar as várias partes que compõem uma família, social, política, subjetiva, pode ser importante para a gente entender as relações de poder que podem provocar violência e ajudar outras formas de existência que não seja a submissão aos ideais que impuseram como única possibilidade de sucesso enquanto ser homem e ser mulher. Ainda que essas possibilidades que foram colocadas, impostas, elas são reais e bem-vindas, mas elas não são as únicas. E que a gente possa construir outras. Isso. Obrigada. Funcionando? Bom, nós vamos abrir para perguntas. Quem está aí online e quiser fazer uma pergunta, por favor, levante a mão aqui no notificação do Zoom. Quem está presencial, por favor. Participar? Não é favor? Você começou com o 21. Deixa eu conversar mais. Bom, muito obrigada pelas apresentações. Agora nós vamos começar as perguntas. Para quem está em casa, vou pedir a gentileza para levantar a mão pelo botão de reação do Zoom. E aqui, quem tiver presencial, quiser perguntar, também pode levantar a mão. Temos alguém aqui? Marcelo. Marcelo, boa noite. Vamos liberar seu microfone. Boa noite, obrigado a todas.
pelo debate, que acho que é importante. Eu faço parte de um grupo de estudos que tem eu aqui de São Paulo e tem um pessoal do Rio, que a gente discute feminino e violência, né? Então é um tema que está bem presente assim para mim nessas questões. Então eu vou fazer algumas questões que eu encontro lá. Primeiro, assim, pensando no que vocês estão falando, violência doméstica, né? A ideia de que a família é o lugar dos afetos mais poderosos, assim, né? E se a gente pensar, não são só ligados ao amor, né? Mas também aos ódios, né? Então, pensando psicanaliticamente, né, tem essa dimensão, né, também de ser um lugar de uma agressividade que precisa ser controlada e toda a ideia da educação, né, familiar ali está ligada a isso, a um controle da questão da agressividade. Então, né, não é um lugar que a gente possa pensar, subestimar ele na questão da agressividade, né? O tema, eu acho que é um tema delicado, né? Mas assim, tem, como vocês falaram, né, tem os atravessamentos que são da cultura, da política, criminais, né, do direito, tem uma série de atravessamentos, né? Mas eu fico pensando o que que a psicanálise pode pensar, como pode pensar isso, né? Sem pensar na questão da relação, né, onde essa dialética do homem e da mulher, né, ela é toda construída ali na questão da psicanálise. Se pensar na questão da castração, do Édipo, tem algo ali que vai se construindo, né? E até na questão fálica, né, ou seja, né? O que esse homem que parece que reivindica uma certa posição, né? Como isso tem a ver com a castração e também com a questão de ser ou ter o falo, né? A gente tem até uma ideia, né, de que eu, que eu trago lá sobre a questão da violência, que tem a ver com isso, com um tipo de destituição fálica, que esse homem não suporta, vamos dizer, um não, né, diante de um tipo de promessa fálica que ali acontece entre o casal, né? Ou seja, eu serei o falo para você, e aí uma promessa impossível, né, em que em algum momento, né, essa mulher vai falar não, e aí parece que esse homem não suporta esse não, né? E tem a questão da prevenção, né? É uma coisa que tem que vir antes, né, da questão da agressão. Porque depois que acontece a agressão, os papéis são judicializados. E aí, vamos dizer, a mulher fica no papel de vítima, né? E o homem de agressor, né? E aí é, parece que acaba a possibilidade de um tipo de conversa sobre isso, quando esses papéis já estão ali meio que fechados ali, né? E assim, eu fico pensando na questão do feminino, né? Que é, como eu falei, é muito delicado, né? A ideia da- de uma subversão ligada à psicanálise, né? Que pergunta, né? Qual a sua responsabilidade na desordem que você vive, né? Que é muito complicado porque pode ser pensado como se tivesse colocando, né, a responsabilidade pela agressão na própria mulher, né? Mas que é uma pergunta que eu acho que está dentro da psicanálise desde o momento ali da história das histéricas, né? Então, é mais ou menos isso assim que eu trazendo talvez um pouco de contribuição sobre aquilo que a gente vem pensando, que eu acho que dialoga muito com tudo que vocês falaram aí. Obrigado. Obrigada. Bom, de fato, essa questão da castração faz todo sentido, porque afinal de contas, se não aceitar a castração, você vai ser um sujeito que não vai admitir que esse falo transite
e que você possa se relacionar com as demais pessoas. E é justamente pelo fato de que algumas relações o homem enxerga a mulher como um objeto. E quando eu falo algumas relações, eu não gosto de generalizar, existem excelentes homens, hein? Há homens que enxergam a mulher como um objeto, a mulher é um troféu. E a partir do momento que ele percebe que ele não tem o controle sobre essa situação, ele não aceitou a castração. E é justamente essa falta de domínio, esse ódio à mulher, que persiste e começa a tomar forma por meio de atos violentos, que normalmente são atos que vão ser progressivos, se a mulher não souber dar um basta diante daquela situação. Obviamente é muito difícil se dar um basta sozinho. Aí entra a rede de apoio, tudo que a gente falou, e não só em relação a uma rede especializada, que é essencial, mas também contar com seus aliados, a tal família estendida que a gente fala, os amigos, né? Aquelas pessoas que estão ali por nós, aquelas pessoas que podemos escolher, porque passar por isso sozinho, de fato, é muito difícil. Alguma outra colocação? Tem só uma complementação também a partir de, né, uma outra perspectiva também aí de crítica. A gente de fato não vive, né, em uma sociedade com relações horizontalizadas, igualitárias. Então, tem um filósofo, o Weber, ele faz uma definição de Estado, que ele fala que Estado, enquanto organização administrativa, a nossa organização de Estado hoje é uma organização administrativa que legitima o uso da força. Então, esse modelo de organização política, de organização de Estado, permeia todas as nossas relações. E quando a gente está falando a partir do uso legítimo da força, e que é isso que nos define enquanto organização social, a gente está legitimando, a gente está validando o modelo de uso da força enquanto padrão relacional. Então, claro, a gente olha para os indivíduos e eu acho que é essa dialética mesmo, de olhar sempre para o indivíduo, sem perder, olhar para o mini sem perder o maxi, olhar para o maxi sem perder os nossos micro-universos, entendendo também esse contexto social e sendo crítico a ele. Pensando no que as colegas já trouxeram, né, tendo em consideração, levando em consideração esse lugar de poder que é colocado e que é diferente entre homens e mulheres, que é bom que a gente não perca isso de vista, mas pensando nessa lógica de amor e ódio que tem dentro da família, desse lado, além do princípio do prazer, o Freud já fala que que o ódio vem antes do amor. Inclusive, o amor ele dá esse contorno para o ódio e a pulsão de morte, inclusive, ela é anterior à pulsão de vida. E a vida também que vai dando limites para essa morte, que é essa pulsão de desligamento. E é na família que, se tudo der certo, a gente vai poder ter mais amor do que ódio, mais construção do que destruição. É nesse lugar que a gente vai aprender não necessariamente o controle da agressividade, mas a gente vai poder aprender a amar mais do que odiar. Acho que isso é importante também. É lógico que tem uma lógica também de que a nossa agressividade seja controlada e que os nossos impulsos sejam controlados os diversos impulsos sejam controlados, para que a gente possa fazer a manutenção desse status quo de poder para os homens, de forma geral, mas tem uma possibilidade de que nas relações a gente possa amar. Isso é importante a gente não perder de vista. Com relação ao feminino e os termos feminino e masculino, posição feminina, posição masculina, a gente tem que tomar cuidado com esses termos dentro da psicanálise, porque uma coisa é o feminino e o masculino. Homens e mulheres têm posições femininas e masculinas, os nomes são bem ruins, os termos são bem ruins, mas homens e mulheres têm posições masculinas e femininas e precisam ser trabalhados em ambos.
Agora, o que é ser homem e ser mulher na sociedade é outra coisa. Então, trabalhar o feminino e a violência é complicado. A gente pode trabalhar mulher e violência, mas pode tentar entender o que da posição feminina que está em homens e mulheres que tem a ver com a violência e que é da posição masculina de homens e mulheres que tem a ver com a violência também. Acho que é isso. Obrigada. Aqui nós temos uma pergunta no presencial, por favor. À vontade. Boa noite a todas. Queria agradecer a fala das três. Acho que vocês trouxeram reflexões que nos tempos de hoje são imprescindíveis. Tem a ver com a minha primeira pergunta, tenho duas perguntas para fazer. E a primeira, eu queria entender como que vocês enxergam essa nova, muito entre aspas, onda conservadora, né? Esses movimentos red pills aí que estão trazendo esses homens com tanto ódio, né, das mulheres. Os casos de feminicídio batendo recordes e recordes a cada ano. Então, queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acham sobre isso. E eu queria entender também que na fala de vocês eu fiquei pensando muito em vocês, né? Vocês que estão aí nesse dia a dia escutando essas vítimas diretas e indiretas da violência, né? Como que vocês sustentam essa escuta no dia a dia de vocês, né? Sem entrar nesse lugar de tentar salvá-las, talvez, mas, enfim, como lidar com essa angústia, né? De estar nessa linha de frente dessa escuta da violência sem desesperançar, né? Sem perder a esperança. E, ao mesmo tempo, como que vocês lidam, como sustentar, né, esse lugar dessa escuta? Obrigada. Eu vou deixar o Red Pill para as meninas, se elas quiserem responder, mas eu vou falar que em relação a mim, sempre foi uma posição de delegada é uma coisa, né? Agora, a posição do não julgamento, de uma escuta para não julgar é outra, que é da escuta clínica. E eu acho que nos dois papéis se escuta de forma completamente diferente, porque se escuta também o agressor, né? E você escuta o agressor, você escuta a testemunha, você escuta a vítima, você vê o vizinho, você vê aquela confusão generalizada, você apreende a arma, você chama a perícia, você vai ver as condições clínicas daquela pessoa no hospital. Enfim, então são várias escutas naquele momento para se tomar uma decisão e uma decisão que seja assertiva para fazer o cumprimento da lei. Essa é uma escuta. E outra é a escuta da vítima, como rede de apoio, que a Luane deixou isso muito, muito claro, de uma forma muito interdisciplinar, com vários tipos de profissionais. E a outra coisa é escuta na clínica. E aí é um trabalho da dupla e um trabalho que vai demandar muita transferência, muitas sessões de análise e muita paciência para poder trabalhar esse sofrimento na clínica. Então, há muitas escutas, eu acho que a gente. Por isso que a gente está aqui hoje também, três pessoas com formações distintas, para a gente poder debater um pouquinho esse assunto. Sobre o Red Pill, alguém quer falar? Bom, no serviço público específico do CRAV, a gente trabalha especificamente com as vítimas, não com os autores de violência. Na minha experiência profissional, já tive oportunidade de trabalhar nesse serviço. São pouquíssimas iniciativas que topam, assim, para além do judiciário, de ter uma obrigatoriedade como o IAI José. São poucas iniciativas, poucas instituições topam o desafio de trabalhar com o autor da violência e, principalmente, é um desafio conseguir financiamento para se trabalhar com essa população. Então, enfim, vou falar a partir também da perspectiva das vítimas, né? Quando a gente está dentro do atendimento, em um serviço que tem como diretriz direitos humanos, às vezes a gente também ouve falas preconceituosas dentro do atendimento. Então, assim como eu tenho uma mãe que perdeu uma vítima numa tentativa de feminicídio, quando ela vê um caso
como esse da moça da marginal arrastada, ela fala: Poxa, mas o que que ela estava fazendo lá também aquela hora? Minha filha só ficava dentro de casa. É aquela lá que estava vestindo. Enfim, ela traz também falas preconceituosas a partir de notícias que ela também traz. E eu entendo que dentro do atendimento também é um local para direcionamento, educação, e que a gente pode fazer alguma provocação de crítica a partir desse insumo que ela traz. Então, é isso. Eu sempre volto para a educação, que eu acredito que é o caminho principal para uma mudança de cultura. Então, incentivo que isso seja feito dentro do atendimento também, claro, com respeito, sem perder o vínculo com a pessoa, mas poder fazer perguntas também acerca desses preconceitos que estão enraizados, e aí acho que é o momento também de promover essa reflexão. Em relação à nossa escuta, de fato, são relatos muito difíceis, assim, relatos das situações de violência aí das mais variadas que os profissionais escutam, e eu entendo que tem que ter suporte institucional para isso. Você também não pode culpabilizar o profissional e falar: esse profissional dá conta, esse profissional não dá conta. Você culpabiliza o indivíduo sem desconsiderar, desconsiderando, né, histórico, vivência. Então, acho que as instituições também que proporcionam esse tipo de atendimento devem proporcionar espaços de acolhimento, formação inicial, formação continuada, supervisão institucional, e isso tem que estar claro e definido, tem que ter, de fato, na agenda institucional dos programas, das políticas, esses espaços de troca dos profissionais. Muita terapia, tem uma colega que ela fala que política pública se desenvolve com amor, ódio e dinheiro. Você precisa dessas três coisas, então a indignação faz parte também. Bom, com relação à onda conservadora, faz sentido que se tenha uma onda conservadora quando a gente pensa que mulheres estão podendo ocupar outros lugares e pensando reivindicar, e conseguindo reivindicar, ou pelo menos repensar outras posições perante a sociedade e as relações. Então, uma onda conservadora que vem em resposta a uma tentativa de emancipação faz sentido, é como vai funcionando mesmo o movimento histórico, né? O movimento pendular, ou se a gente for pensar uma dialética. É, daqui a pouco vai vir um movimento mais progressista de novo. A gente não sabe daqui a pouco ou quanto muito, na verdade, né? A gente sabe que vai vir, porque tem esse movimento pendular. Em resposta a essa maior autonomia das mulheres. Com relação, e que representa também a destituição do poder dos homens que não estão podendo lidar com isso também, né? Como é ocupar outra possibilidade de ser homem que não é, essa que foi colocada até então como única possibilidade para eles. E como é escutar como é estar na linha de frente, para quem escuta mulheres. Não importa em qual serviço a gente esteja, pode ser no consultório, basta escutar mulheres. Se eu tenho um consultório em que chegam mulheres, eu vou escutar violência. A gente não precisa ir muito longe para escutar situações de violência. É lógico que nos serviços públicos vão chegar a situações mais paradigmáticas, mas basta estar no consultório. E como que a gente se cuida enquanto analista? A gente é a nossa própria ferramenta de trabalho, então a gente vai se cuidar, vai poder dar conta dessa escuta, ou dar conta dentro do que é possível, né? Se cuidando, que é fazendo a nossa análise, que é fazendo a nossa supervisão, e nesse campo da análise, levar de alguma forma os nossos ideais, os nossos preconceitos e a nossa potência e onipotência e a impotência para esses espaços de tanto da análise quanto de reflexão com os pares também. E é difícil quando a gente fala de análise, porque a gente não sabe exatamente o que a gente está levando para análise quando a gente está levando algo para análise, né? A gente está indo, mas que se a gente tiver essa possibilidade de abertura genuína para repensar esse lugar que a gente está ocupando diante da escuta de alguém, ou esse lugar que a gente está ocupando diante da gente mesmo, que faz parte dessa sociedade, a gente não está fora,
talvez seja é isso, é poder ficar atenta a essas questões, não só no outro, mas na gente também, para que a gente possa cuidar do outro e da gente nesse processo. Obrigada. Temos mais alguma pergunta aqui, presencial? Ninguém? No online? Alguém quer fazer uma pergunta? Só levantar a mão aqui na reação, por favor. Oi, Maria Fernanda. Nós vamos liberar seu áudio, tá? Oi, boa noite. Adorei o debate. Eu só, fugindo um pouquinho dele, eu só queria fazer um comentário que eu achei. Eu dei uma olhadinha aqui nos participantes, né? E a gente tem cerca de quase 20 homens, para um total de quase 140 pessoas participando de um debate. E eu entendo todas as políticas públicas voltadas para a mulher, mas elas acabam chegando quando a coisa já aconteceu, né? E eu só queria destacar aqui que eu acho muito importante também terem políticas públicas voltadas para a conscientização do homem, né? Porque a gente trata, na verdade, só o resultado final, e não está tratando todo o contexto, né? Então, eu só queria fazer essa observação e agradecer aos homens presentes, que eu acho que começa assim, a mudança começa como uma comunidade no todo, e não só nessa proteção da mulher, que lógico é necessária, é importante, mas precisava ampliar mais, né, essa escuta, esse trabalho, essa conscientização. Obrigada. Bem, posso responder? Claro. Sobre isso, né? Também de pensar a política pública voltada aí ao público masculino. O CRAV especificamente, sim, ele vai tratar a partir da situação da violência que já ocorreu. A gente busca desenvolver ações preventivas, mas a colocação é muito correta, a leitura é correta. Muitas das políticas públicas são pensadas, né, para o pós, por isso que eu sempre insisti na educação como porta primária. Hoje, no serviço, a maior parte do público que é atendido é composto por mulheres. Anteriormente, eram mulheres que tinham perdido filhos, companheiros em confrontos armados com agentes do Estado, especificamente. Hoje, o público é composto, continua sendo majoritariamente por mulheres, mas que perderam filhas, irmãs, em casos de feminicídio. Mas é um serviço público aberto a todas as idades, gêneros, credos, e continua chegando o público majoritariamente feminino. Aí a gente vê também, em termos de desigualdade de gênero, temos temos poucos homens em atendimento hoje, e quando as famílias chegam a partir da situação de violência da perda de um filho, por exemplo, é comum que a mãe fique em atendimento, a irmã fique em atendimento, o pai até vem junto num primeiro momento e fala, elas que precisam, não eu. E é muito comum que a gente escute e não tenha adesão à proposta do atendimento, porque se for para chorar aqui na sua frente, eu choro em casa, eu choro sozinho. E, enfim, entre outras justificativas desse tipo que a gente escuta. E não é incomum que depois, quando a gente faz novamente, né, dá continuidade ao atendimento das mulheres, dessas famílias, elas tragam um relato de isolamento, de aumento de uso de substâncias e uso de álcool. Então, por que também essa população não ocupa, não se vale do espaço de cuidado? Então, a gente tem repensado também, né, dentro das nossas ações, as possibilidades de alcance, porque a oferta não é suficiente. Tem que ter um outro tipo de estratégia para alcance dessa população. Eu vou fazer um adendo, porque eu acredito também que as mulheres procurem mais ajuda. E como a Luane bem mencionou, não necessariamente há necessidade de que exista um boletim de ocorrência, um inquérito policial em andamento, para aquela pessoa buscar essa ajuda. O que eu acredito também é que haja pouca divulgação dessas políticas públicas,
as pessoas não ficam sabendo onde elas podem recorrer, seja para uso, no caso, para reabilitação por drogas, né? Seja mesmo para ter um atendimento em torno dessa questão da violência doméstica. Então, eu acho que realmente isso falta. Também acredito muito no caminho da educação, inclusive na sua pergunta sobre Red Pills, eu acho que essa masculinidade tem que ser desconstruída, e eu acho que a educação é o grande caminho, mas eu acho que esse tema é muito denso e não dá para a gente abordar em segundos numa pergunta final de um debate. Mas a educação é a chave mesmo para a mudança cultural. E acredito que até dentro das delegacias a gente tem que aprender a trazer o público no seguinte sentido, que a gente sabe que o serviço público muitas vezes é mal das pernas, porque você está atendendo uma ocorrência, você não tem gente suficiente para atender, está acontecendo uma prisão ali, está acontecendo tudo ao mesmo tempo naquele teu plantão, e você não vai, obviamente, resolver o problema imediato daquela vítima. Mas muitas pessoas vão lá simplesmente porque o ato de registrar um boletim de ocorrência, ela foi escutada, ela foi ouvida. E teve uma situação muito peculiar que eu me lembrei agora, em relação a um preso. Eu fiz a prisão de um senhor por violência doméstica. Ele tinha, isso faz um tempo, porque eu não estou mais na linha de frente, ele tinha descumprido uma medida protetiva e eu efetuei a prisão. Foi a única vez que aconteceu na vida de um preso, depois de ser solto, passar na delegacia para me agradecer. E assim, e ele tinha esse problema com o álcool, né? Eu acredito também que essa questão das drogas é uma questão muito nociva para a violência. E naquela situação, tudo que ele queria ali diante, ele até falou: Nossa, eu falei da senhora na audiência de custódia, porque é, nunca alguém me ouviu da forma como a senhora me ouviu. E eu não fiz uma escuta com julgamento. Eu simplesmente nunca botei a palavra na boca de ninguém. Sempre deixei as pessoas me relatarem, de acordo com as perguntas que eu estava fazendo, algo para que eu pudesse consolidar, seja numa prisão ou qualquer ocorrência que eu estivesse atendendo. Ou seja, eu estava presente naquele momento ali, né? E tratei com humanidade, obviamente, mas obviamente ele ficou encarcerado. Eu até pedi que convertesse para preventiva. Isso aconteceu, porém, depois de uns dias ele acabou sendo solto. Foi a única vez que aconteceu de alguém voltar à delegacia para me agradecer, mas enfim, aconteceu. Então, a esperança. Bom, pensando nesse lugar do homem, né, o quanto é difícil para o homem poder se colocar nesse lugar de fragilidade que é quando que a gente se coloca ao ser cuidado. Quando a gente se coloca nesse lugar de ser cuidado, a gente está se mostrando frágil de alguma forma. A gente está se mostrando não toda, a gente está se mostrando incompleta, a gente está se mostrando como alguém que precisa de cuidado, de ajuda. E esse lugar da masculinidade que foi imposta como alguém que é todo, que não pode ser frágil e que não pode receber ajuda, é, acaba colocando homens em situações muito difíceis para eles mesmos, né? Ao ponto de que eles não buscam quaisquer tipo de ajuda mesmo e de cuidado. É mais difícil de chegarem nos serviços públicos, é mais difícil. O autocuidado é mais prejudicado. A gente sabe que até a limpeza das regiões íntimas é prejudicada. E que dirá chegar num psicólogo ou num psicanalista para poder se cuidar emocionalmente. Então, tem um funcionamento que parece que de fato, né, na verdade, prejudica as mulheres, mas é uma dinâmica inteira, que a gente está aqui olhando para as mulheres, é importante a gente ter esse foco pela relação de poder também, que existe, mas que não é só um lado que é prejudicado, que tem um outro também que padece diante desse funcionamento. Obrigada. Boa noite, Stella. Nós vamos liberar seu microfone.
Boa noite, obrigada então à mesa pelas reflexões, não são necessárias, mas urgentes. A minha pergunta é sobre a ética do analista diante de uma mulher vítima de violência ou que potencialmente pode até ser assassinada, né? A ideia, enfim, que baseia a psicanálise é a escuta do sujeito do inconsciente, mas, ao mesmo tempo, a gente vive na nossa clínica essa possibilidade também de ter que fazer o referenciamento psicossocial, um atendimento psicossocial, até um referenciamento para a rede de cuidado. E muitas vezes podemos ser confrontados com um sujeito, uma mulher, no caso, que está diante dessa violência, e como foi relatado aqui, ela não admite que está sofrendo violência, né? Então, a fala tem que vir dessa mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, como analistas, de ter que se retirar, fazer o silêncio de si, que ela, nesse momento, não deseja apresentar esse caso como violento, né? O agressor, e muitas vezes, como foi bem colocado aqui, não é visto como agressor, mas alguém que deve ser cuidado, né? E a mulher no campo do cuidado, né? Do deixar para lá, e aí, de repente, a gente pede mais uma mulher para a violência. Então, é essa questão da posição ética do analista, né? Entre a escuta psicanalítica e o atendimento psicossocial. Muitas vezes eu falo atendimento psicossocial dessa questão do referenciamento para a rede de cuidados, ou de uma ação, né, mais diretiva em relação a isso, que muitas vezes a psicanálise, né, não deveria entrar nesse campo. Sei que há debates, reflexões, mas eu queria ouvir a mesa sobre essa questão, né, os limites da escuta psicanalítica e do atendimento psicossocial. Obrigada novamente pelas reflexões muito importantes. Vamos lá. Oi? Pode. Posso fazer? Bom, tem uma questão da ética psicanalítica que eu sempre fico assim, eu nunca sei exatamente o que as pessoas estão falando quando estão falando de ética, na verdade, viu? Mas tem uma lógica de escutar pessoas que não exatamente o que a gente está enxergando, o que a gente está vendo, o que a gente vai dizer para a pessoa vai tirar ela daquela posição. Então, pensando talvez ética nesse sentido, a gente, diante de uma pessoa em situação de violência, que a gente está vendo ela em situação de violência, a gente até pode falar para ela que ela está em situação de violência. Não necessariamente ela vai escutar, não necessariamente ela vai continuar com a gente depois da gente dizer isso para ela. Não necessariamente a gente tem razão também. É muito difícil se colocar nessa posição de quando a gente está nessa posição de uma escuta da violência. Então, o que a gente pode fazer é de fato escutar o que ela está falando. Em supervisão, uma analista que faz supervisão comigo, ela, na verdade, algumas que trabalham em serviço público, elas trouxeram, foi uma semana que várias trouxeram um caso muito parecido, assim, que era, olha, essa minha paciente está em situação de violência e eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Tá, mas o que elas disseram? Mas o que você fez? O que elas disseram? Eu disse que ela está em situação de violência e eu disse que a gente vai buscar o serviço social para ver qual a melhor maneira de lidar com a situação. E o que elas disseram? Elas disseram que não querem sair dessa relação e que não faz sentido buscar o serviço social, porque elas vão continuar nessa relação. Então, pensando nesse posicionamento, como que a gente escuta essa mulher que ela não quer sair dessa relação? E como a gente vai manter essa escuta ali, de que talvez não seja forçá-la a sair da relação, mas escutar de qual relação ela quer fazer parte. Para, quem sabe, poder construir, e tomara que dê tempo de construir, uma outra possibilidade de desejo de relação que ela possa estar, para que ela possa sair com as próprias pernas dali. Porque é pouco provável que a gente, enquanto analista ou como outro, qualquer outro, consiga tirar alguém de uma situação que ela não quer sair. Então, como a gente vai poder escutar essa pessoa? Ela está dizendo que quer estar ali, mas ela quer estar ali onde? Ela quer estar ali apanhando? É isso que ela quer? Ou ela quer estar numa relação amorosa? Ou ela quer estar numa relação em que ela entende que ela alcançou o objetivo da vida dela? Ou ela quer estar numa relação porque ela quer
poder criar os filhos, ou ela quer responder ao ideal dos pais. O que ela quer? O que a gente vai poder escutar ali junto e construir junto para que ela possa analisar também a situação e o desejo dela para que ela possa se movimentar. Porque a gente não vai conseguir tirar ninguém dali que não quer. A gente está lidando com adulto. E essa é uma questão importante também, da gente não tratar as vítimas, infantilizar as vítimas também. Não estou dizendo que a colega psicanalista disse isso na pergunta, mas acho que é importante da gente não acreditar que a gente pode falar pelo outro ou tomar decisões pelo outro. O que a gente pode é escutar de fato e ajudar com que aquela pessoa se escute para que ela possa escolher o que ela vai fazer da vida dela também. Por mais angustiante que isso seja. Obrigada. Bem, complementando aqui a fala da colega, muito bom. É isso, né? De trazer para a responsabilidade profissional também. Eu estou dentro de instituição, penso qual é a minha responsabilidade institucional e de intervenção nas situações de violência, considerando o desejo da pessoa. Então, acho que cabe, dentro da responsabilidade profissional, fazer os alertas e não sermos nós do serviço público ao apontarmos o dedo para essa mulher e julgarmos porque ela não está fortalecida o suficiente ainda para sair dessa situação de violência. Então, penso sempre nessa responsabilização, é algo com o que lidamos no dia a dia. Só para trazer um exemplo também, a gente discutiu no serviço justamente nessa semana, um caso novo que chegou, a situação de violência não chegou a se concretizar, a mulher chegou em casa, o companheiro tinha enrolado o tapete, estava esfaqueando o tapete, treinando para atacá-la posteriormente. Ela, de forma bastante inteligente, não entrou no domicílio, saiu, chamou a polícia, enfim. E a gente pensa o que atende no serviço, não atende no serviço, não caracteriza uma tentativa de feminicídio, porque não teve uma agressão física a ela, mas teve a ameaça direta. Enfim, a gente entendeu que sim, é público do programa, vamos atender, porque não precisa também da concretude física para a gente entender e identificar essa situação de violência. Então, sempre dentro da responsabilização. Fazendo os alertas, né, que são necessários. Bom, eu concordo plenamente com o que vocês duas falaram agora. E realmente, o que a Fabiana falou acerca de entender qual é a relação que ela quer permanecer, isso é muito bonito, isso que você falou. Porque se ela está ali por algum motivo, o que sustenta que ela se submeta àquela relação onde ela é agredida corriqueiramente, repetidamente, e muitas vezes quando ela vai na delegacia, ela quer fazer aquele BO, mas ela não quer dar continuidade àquilo. E você explica para a vítima quais são as consequências daquele registro, o que pode advir em decorrência daquilo, se ele pode, daí a pergunta, né? Ele pode ser preso? Então você tem que esclarecer muito bem aquela vítima sobre as consequências daquilo que ela está fazendo, porque não é uma brincadeira fazer um registro de ocorrência, né? Se ela é vítima mesmo, você tem que entender porque às vezes se ela está querendo se vingar, acontece isso também de mulheres quererem se vingar de um parceiro, né, por uma traição, alguma coisa, e você vê que não houve uma violência doméstica, então a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande para não transformar o homem num agressor, sem que ele seja um agressor, né? Porque aquela coisa de ser estigmatizado também, tanto a vítima ser estigmatizada, tudo que está em volta dela acaba refletindo, ela vai ser vítima no trabalho, vai ser vítima em casa, nas relações dos amigos, e sempre vai ser vista como vítima. E também o estigma de ter agredido uma mulher, isso é um peso muito forte nas costas de um homem, especialmente se ele não tiver feito absolutamente nada, né? Então tem que realmente prestar muita atenção na hora de atender uma ocorrência desse tipo, tanto na delegacia quanto também no atendimento da vítima em si, que realmente houve uma violência, ela está sofrendo, e por que que você quer permanecer nessa relação? Esse é um trabalho analítico muito bonito, conseguir trazer, mostrar o lugar que aquela vítima ocupa, o porquê que você está ocupando essa posição, o que é que te mantém nessa relação,
Isso eu achei, assim, muito bonito a sua fala. Obrigada. Boa noite, Agatha. Nós vamos liberar seu microfone. Estão me ouvindo? Eu não sei se esse microfone aqui tá ruim. Estamos. Eu queria agradecer a oportunidade de conhecimento a todos. Na verdade, eu acho que a maioria aqui deve ser da profissional psicanalista. Eu sou da enfermagem forense, e eu tenho uma dúvida relacionada também com a pergunta da Maria Fernanda. Ela falou no caso da gestão das políticas públicas, né? Tenho colegas que trabalham com estudos sobre esses grupos que estão sendo criados de retiro para os homens. É, existe uma legislação ou tem uma regra dentro da, não sei, da psicologia que tipo, permite para alguém fazer esse retiro? Tive colega que foi nesses lugares, nessas reuniões, que eles chamam de reeducar ou curar o homem. Acho expressões não exatas, mas que voltaram e viraram chacota, na verdade, entre os colegas. Então, na verdade, se torna novamente um preconceito velado. Acho que piora nesse ponto. Eu queria saber se há uma regra para a criação privada ou desses grupos, ou é apenas uma geração de lucro e capital, né? Obrigada. Eu entendo que o principal interesse é econômico e poder tirar vantagem de um contexto. Eu acho que, bom, primeiro que eu não, quando a gente vai se posicionar acerca de alguma coisa, a gente tem que saber de que grupo se trata especificamente, né? Porque também existem grupos de mulheres para retiro, isso, aquilo, como existem grupos de homens. A questão é, o que está por trás desse grupo? Tem alguma ilicitude? Tem algum ato, ou tem de repente um encontro para, tá, que seja cura entre aspas, né? De alguma forma eles vão se submeter a que tipo de situação? Então, tudo tem que ser realmente avaliado para ver qual o intuito desse grupo. Onde tem grupo de pessoas, pode haver vários intuitos e não dá para a gente já pré-julgar de plano. Mas podemos também cair num grupo de red pills. Então, tudo tem que ser realmente avaliado com muita cautela. É, talvez que você esteja falando, Agatha, é de uma discussão que é da psicologia mais do que da psicanálise, né? Que é essa da autorização de quem tem autorização para fazer psicoterapia. Que lá o Conselho Federal de Psicologia está discutindo isso, não tem, a psicoterapia não é regulamentada enquanto uma especificidade da psicologia, tanto é que a gente está aqui enquanto psicanalistas e que não necessariamente todos fizemos a graduação de psicologia. Agora, como cada um desses grupos vai operar, vai depender muito, como os colegas já trouxeram, tem grupos que vão sim, é, que estão a serviço de de lucro, tem grupos como Agora José, que estão em parceria com os serviços públicos, tem grupos em consultórios, inclusive de psicólogos e de psicanalistas construindo escuta para homens, mas essa lógica deles serem ridicularizados depois que voltam, aí já não sei de quais grupos, fala dessa dificuldade mesmo do grupo de homens perceber talvez a importância de um cuidado, por mais, sei lá, onde esse homem tem ido buscar esse cuidado, mas de poder, nossa, em vez de achar interessante essa possibilidade de um cuidado, se for um cuidado bom, né, que vai estar com retorno positivo para essa pessoa, poder de fato acolher essa, olha, eles cuidou, acho que eu vou me cuidar também.
que interessante, mas quanto é difícil, né, para homens poderem ser cuidados. Bom, nós estamos caminhando então para o final. Gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final para fazer antes da gente encerrar. Só gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer também a presença do pessoal que está em casa acompanhando a gente e as minhas colegas, foi um prazer dividir essa mesa com vocês. Obrigada também pela apresentação. Também agradeço o convite. Sei, né, olha, que grande público estamos aqui no presencial, no online também. Obrigado pela atenção. Sei que, né, aqui falo por um serviço específico, mas que também fica à disposição para visita, para conhecer. A gente tem diversos materiais que estão disponíveis aí na modalidade online. Então, também não se isolem, peçam ajuda e que a gente consiga fortalecer essa rede. Obrigado, boa noite. Bom, também gostaria de agradecer o convite e a possibilidade de compartilhar a mesa aqui com as colegas e também com o público presencial e online. Tomara que a gente tenha podido ampliar um pouco mais a nossa possibilidade de reflexão para cuidar dessas mulheres e até agora também apareceram, né, esses homens que possam chegar pedindo cuidado. Bom, em nome do CEP, queria agradecer pelo excelente debate, agradecer a equipe de suporte, todo mundo que veio presencial e quem está online. Antes de finalizar, a gente vai abrir o microfone para que o pessoal possa falar também com vocês e se despedir. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Obrigada. obrigada. Boa noite, muito obrigado para vocês todas, hein? Obrigada. Muito obrigado. Boa Excelente noite, debate. obrigada. Obrigada, boa Boa noite. noite, obrigada. Boa noite, foi Obrigada, mãe. Obrigada. Tirar uma foto. Nossa. Por gentileza. Vamos?